Muito bom dia! Tá começando o Refil, o primeiro de 2026. Que bom que você tá aqui! Vamos para mais um ano. Na verdade, pro primeiro ano completo de Refil, né? O programa começou em junho ou julho, agora eu não me lembro, de 2025. E agora encaramos um novo ano, Fresh Start, desde o começo, trazendo conteúdo, ampliando o seu repertório, te deixando uma pessoa mais interessante. Esses são os objetivos aqui do Refil. Falar de coisas que provavelmente não vão aparecer na sua timeline, ou tentando trazer fontes novas, pontos de vista diferentes daquilo que a gente precisa falar. E hoje é segunda-feira, dia 5 de janeiro de 2025. E no programa de hoje a gente vai falar de Venezuela, sim, mas, como eu disse, fontes diferentes, de lugares que talvez você nem saiba que existam, como por exemplo esse artigo da Foreign Affairs, a maior publicação do mundo sobre geopolítica. Tem um texto magnífico, escrito pelo Juan González, que foi membro do governo americano durante bastante tempo, é um colombiano, entende tudo de América Latina, e ele traz alguns insights sobre o que acontece a partir de agora na Venezuela. Além disso, a gente vai falar sobre a desvantagem de ser uma criança prodígio. Pois é, tem ciência por trás disso. Vamos falar sobre como o videogame nos deixa mais espertos. E a gente fecha com uma das polêmicas do ano passado que vão começar a aparecer agora em 2026, que são os mercados de aposta, mas não as esportivas. Aposta sobre qualquer coisa. Porque teve gente que apostou que Jesus não ia voltar em 2025 e essas pessoas ganharam. Mas primeiro, deixa eu fazer o refil do meu café. Você sabe, né? Você pode se inscrever no canal do YouTube, você pode compartilhar o episódio do Spotify, o importante é que a gente tá aqui. E você me ajuda a manter esse projeto vivo com esses simples atos. Inclusive, me diz aí onde é que você está escutando o programa, porque você deve estar percebendo, né, que eu não tô no meu estúdio. Eu tô na praia. Pois é, consegui trazer o meu equipamento para cá e espero estar entregando com alguma qualidade o refil para você, né? Não sei se você está escutando no carro ou se você está vendo no YouTube, mas estamos capturando tudo aqui em HD, o som é pra tá bom também, então esses primeiros programas de 2026 vão ser feitos aqui de Torres, mais precisamente da Praia da Cal. Então, me diz aí onde é que tu tá escutando, se tu tá em casa, se tu tá na praia também, se tu tá de férias. Eu tô curioso, tá? Vai ali nos comentários e me fala. Mas chega de xalala. Vamos dar uma olhada nesse artigo da Foreign Affairs, que tá bem legal, tá? Eu costumo, né, eu leio os artigos, eu reescrevo aqui, pego um pouco de ajuda do ChatGPT para dar uma resumida, mas eu tento trazer uma visão diferente. E a queda do Nicolás Maduro marcou, né, um momento histórico para a Venezuela, para o mundo inteiro, mas ele está longe de ser a solução de todos os problemas. A imagem do regime removido à força cria essa sensação enganosa de desfecho, de finalização. Mas na prática ela inaugura a fase mais difícil do processo. Não é o fim da crise venezuelana, é o começo de um período muito mais instável e imprevisível. Inclusive, dando uma olhada no discurso do Trump no dia da invasão, né? Ele declarou que os Estados Unidos vão administrar a Venezuela por um tempo. E nesse momento ele não apenas interveio, né? O Trump assumiu uma responsabilidade direta pelo que vai vir a seguir. E a história mostra pra gente que derrubar um governo é a parte fácil, né? O problema começa no dia seguinte. Reconstrução institucional, estabilidade política, legitimidade, nada disso se impõe com força militar. Pode mandar quantos helicópteros você quiser, certo? Essas coisas todas que acabam reconstruindo países exigem tempo, exigem coordenação e algo que costuma faltar depois das intervenções, que é paciência. O risco imediato, segundo esse artigo da Foreign Affairs, é o vazio de poder.
O que é isso? Bom, o regime caiu, mas o sistema que sustentava ele continua ali. O chavismo nunca foi uma pessoa, nunca foi o Maduro, nunca foi apenas o Hugo Chávez. Ele é uma rede que mistura ideologia, controle territorial, as forças armadas, burocracia estatal, o crime organizado também, porque um país sancionado como a Venezuela precisa encontrar dinheiro em qualquer canto, inclusive no narcotráfico. E esse é um exemplo que a gente não enxerga só por aqui não, tá? A Coreia do Norte, que é outro país amplamente sancionado, tem boa parte do seu dinheiro nos ataques hacker, que hackers norte-coreanos fazem a bancos no mundo inteiro, para roubar mesmo. Então, assim, o negócio é muito mais complexo. E sem um acordo claro com quem controla as armas e o dinheiro, essa transição aí tende a se fragmentar, né? E fragmentação não é democracia, é uma disputa permanente, porque vai rachando e todo mundo vai querendo pegar um pedacinho do bolo. Outro ponto central na Venezuela é o petróleo, né? Quem controla a renda do petróleo controla o país. E sem dinheiro não tem reconstrução, não tem serviço público, não tem legitimidade. O país pode até ter eleições, né? Mas sem soberania econômica, a política vira teatro, encenação. E a gente já sabe que algumas empresas americanas vão assumir todo o mercado de petróleo da Venezuela e, segundo Trump, gerar riqueza para o país. Mas a gente aqui no Refil não é bobo, né? Vão gerar riqueza para eles também, ou principalmente para eles. Bom, tem ainda o risco clássico das intervenções, que é ficar tempo demais ou sair cedo demais. Uma retirada rápida dos Estados Unidos pode deixar o país num limbo, alimentando a migração, né? Alimentando a violência, alimentando a instabilidade regional, ao passo que uma presença prolongada pode transformar a Venezuela em mais um compromisso aberto, né? Drenando a tensão política e gerando aquela rejeição sobre um país que domina o outro. Rejeição interna e externa. O equilíbrio entre esses dois aí, sair cedo demais ou demorar muito para sair, é bem estreito, né? E historicamente difícil de alcançar, não só na Venezuela, mas a gente pode olhar para qualquer intervenção no Oriente Médio, na Ásia Central, aí Afeganistão, Iraque. É bem complicado e difícil de acertar, né? Bom, o verdadeiro teste não é o militar. Aliás, militar não teve teste nenhum. Os caras precisaram de 47 segundos para arrastar o bigodudo do quartel lá que ele tava em Caracas para dentro de um navio e para depois chegar em Nova York, onde ele tá fazendo fotos com os policiais, né? O verdadeiro desafio é econômico e institucional. O futuro da Venezuela vai depender menos da queda do Maduro e mais da qualidade das decisões tomadas agora. A história não vai lembrar esse momento aqui pelo impacto da operação, ainda que tenha sido bem fabuloso, né? Mas esse momento vai ser lembrado pela inteligência ou pela imprudência do que foi feito quando o barulho das armas parou. E a gente aqui no Brasil observa tudo isso com bastante curiosidade, né? Primeiro porque o nosso país tem uma fronteira bastante larga com a Venezuela. E já tem muito venezuelano aqui. Quando eu digo muito, eu não quero dizer venezuelanos demais, mas assim, é muito venezuelano. Se você é do Rio Grande do Sul, assim como eu, e mora no interior, muito possivelmente já existam venezuelanos aí na sua cidade, né? Trabalhando no comércio, trabalhando nas fábricas. Em Caxias do Sul, que é um grande polo industrial aqui do estado, os venezuelanos já prosperaram, muitos alugaram lojas e têm seus próprios negócios. Então, será que a gente está chegando no momento de ter que lidar com migração também aqui no Brasil? Pois é, o que parecia um problema distante para europeus e americanos pode estar chegando na nossa porta. Vamos para o próximo assunto. Artigo do New York Times que eu recebi do ouvinte Eduardo Knijnik. Pois é, você pode contribuir com o programa. Desde mandar coisas que você achou por aí interessantes, como também participar no programa de sábado, que é o Refil Livre, onde eu respondo perguntas, dou opiniões. E o Eduardo Knijnik mandou pro e-mail contato@refilpodcast.com.br esse artigo que fala sobre crianças prodígio e sobre como é meio enganação ser criança prodígio. Porque vamos lá, né?
A gente cresce ouvindo que quem começa cedo sai na frente. O prodígio da música, sei lá, um Mozart da vida, que começou com 5 anos, né, tocando para reis, para cortes, né? Mas não só esse, o gênio da matemática, o gênio do xadrez, o atleta mirim, que já parece adulto. Só que um novo estudo publicado na revista Science analisou mais de 34 mil pessoas que chegaram ao topo, ao máximo, em áreas como esporte, ciência, música, xadrez. Esse estudo mostra quase o oposto. Quem termina lá no topo raramente foi uma criança prodígio. Os jovens prodígios costumam seguir um caminho muito específico desde cedo. Foco absoluto, uma única disciplina, progresso rápido. Já quem chega no auge da carreira adulta, normalmente começa diferente. Ele testa várias áreas, avança devagar, muda de rota, demora mais para se encontrar. E quando os pesquisadores compararam o desempenho inicial com o pico da carreira, encontraram uma relação curiosa. Quanto maior o sucesso no fim, menor tende a ter sido o destaque no começo. Isso apareceu em praticamente todas as áreas analisadas. Entre atletas olímpicos, músicos consagrados e até ganhadores do Nobel, o padrão se repete. Trajetórias mais longas, menos lineares e menos espetaculares na infância. Muitos dos grandes nomes simplesmente não eram os melhores na sua idade, eles só melhoraram no meio da vida profissional. E esses pesquisadores levantaram 3 possíveis explicações para isso, né? Primeiro, testar várias coisas aumenta a chance de achar aquilo em que você realmente é bom. A diversidade de experiências desenvolve uma capacidade maior de aprender, e o foco precoce demais cobra um preço. Para quem é esportista, lesão. Para quem trabalha com o cérebro, esgotamento, abandono. Então assim, se você não foi um gênio precoce, talvez isso não seja um atraso. Pode ser exatamente o caminho do seu sucesso e pode ser que você ganhe um Nobel daqui para frente. Tem um livro muito interessante que é A Vantagem dos Generalistas em um Mundo de Especificistas. Eu acho que é algo assim, faz tempo que eu li, eu não lembro o título agora. Mas ele fala sobre como as pessoas que gostam de muitas coisas têm vantagens. E isso hoje parece um contrassenso, porque quando a gente abre rede social, a gente vê especialista em tudo, né? É o cara do nicho X, do nicho Y, do nicho Z, e muita gente sente que quando não consegue encontrar apenas um assunto para focar, parece que não tá fazendo a coisa certa. Eu me sinto assim, eu sou um generalista, eu gosto de coisa demais. E finalmente estou dando vazão para isso na minha carreira, né? Assumi o Refil como meu principal programa porque, eu gosto de geopolítica, como esse assunto da Venezuela, eu gosto dessas pesquisas científicas, então vamos ver se esse estudo aqui se confirma comigo. Eu estou depositando as minhas experiências, aliás, as minhas expectativas. Bom, é isso. Então assim, se você não é especialista em nada, relaxa, tá? Vai descobrindo aí ao longo da sua vida. Vamos para o próximo assunto. Washington Post salvando a minha galera, a galera do game, porque durante anos e durante a minha infância toda, videogame era tratado como um inimigo do cérebro, coisa que distrai, que vicia, que emburrece. Só que uma série de estudos recentes está desmontando essa ideia. Jogar videogame pode sim trazer ganhos cognitivos, desde que o jogo certo seja usado do jeito certo. Não é sobre passar horas ali na frente da televisão, né? Ou do computador, para quem for gamer de PC. É sobre o tipo de desafio mental que o jogo impõe. A lógica é bem simples, tá? Presta atenção. Videogames colocam o cérebro em ambientes complexos e dinâmicos, cheios de decisões rápidas, informação visual, estratégia. Diferente dos joguinhos clássicos de treino cerebral, né? Aqueles quebra-cabeças que costumam ser limitados, repetitivos, meio chatões mesmo. Alguns games exigem uma atenção constante, adaptação, aprendizado contínuo. Em estudos com jogadores de estratégia e ação, pesquisadores encontraram cérebros mais eficientes no processamento de informação e até sinais de envelhecimento cerebral mais lento. Os efeitos mais interessantes aparecem nos jogos de ação, tá? Especialmente nos FPS, aqueles de primeira pessoa que você tem que matar os outros e tal, que segura uma arma, parará, parará, parará. Esses jogos, eles treinam a atenção visual, a tomada de decisão sob pressão
e a capacidade de aprender mais rápido. Não porque eles deixam alguém mais inteligente, né? Mas porque eles ensinam o cérebro a filtrar melhor o que importa, ignorar distrações e reagir no tempo certo. Isso acaba acelerando o aprendizado em tarefas que não têm nada a ver com o jogo em si. Mas tem um alerta importante, tá? O exagero anula o benefício. Essas pesquisas aí do Washington Post que eu tô trazendo para vocês, elas falam em sessões curtas, de meia hora a 1 hora de jogo, né? E em variedade, tem que trocar, não dá para ficar só ali no Call of Duty, só ali no Battlefield, só ali no Ark Raiders, né? Porque quando o jogo fica fácil demais, o cérebro para de ser desafiado. E o videogame deixa de ser uma ferramenta para você prosperar na sua esperteza e vira mais um ruído. E videogame nenhum substitui sono, exercício físico, vida social ou atividades criativas fora das telas. Só que é aquela coisa, né? O videogame pode sim fazer parte da tua vida, mas ele não deve jamais ser o centro da sua vida, ok? Vamos para o último assunto de hoje. Em 2025 Jesus Cristo não voltou, o que para a maioria da humanidade foi só mais um ano normal, né? Mas para um grupo específico de pessoas foi motivo de comemoração, os apostadores. Se liga nesse artigo do Bloomberg, porque ele fala desses mercados de previsões, tá? Especialmente de um aqui, do Polymarket, onde cerca de 3,3 milhões de dólares foram colocados na pergunta: Jesus Cristo vai retornar em 2025? Quem apostou que não, lucrou. Durante boa parte do ano, a chance da chamada segunda vinda ficou acima dos 3% no mercado de apostas. Parece pouco, mas foi o suficiente para gerar um retorno anualizado, no consolidado do ano todo, né? De 5,5% para quem entrou na aposta certa e no momento certo. Esse rendimento foi melhor do que os títulos do Tesouro Americano, que é aquele padrão mundial de investimento seguro, né? Em outras palavras, negar o apocalipse rendeu mais do que confiar no governo dos Estados Unidos. Esse tipo de aposta ajuda a entender o espírito do nosso tempo, porque essas plataformas aí, como o Polymarket, até o Cauchy, né, que é daquela brasileira que se tornou a brasileira bilionária mais jovem do mundo, sim, ela criou uma plataforma de apostas em eventos reais, né? Eles vendem a ideia de que mercados de previsão conseguem transformar o barulho do mundo, né, essas opiniões que todo mundo tem, em probabilidades reais sobre eleições, guerras, economia. Mas junto disso surgem apostas que parecem mais um caça-níquel coletivo do que uma ferramenta séria de análise, tá? E isso nem é tão novo assim, tá? Essa história de botar grana em religião, porque no século XVII tinha um cara chamado Blaise Pascal, que ele já usava essa lógica da aposta para falar sobre a fé em Deus. A diferença é que agora a fé virou um ativo negociável, com odds e gráficos. Enquanto a aposta sobre 2025 já foi encerrada, você agora pode apostar se Jesus volta até o fim de 2026. E a chance de ele voltar está estimada em 2%. Ou seja, se você botar que ele não volta e ele não voltar, você vai ganhar dinheiro. Tem um professor que foi entrevistado para esse artigo da Bloomberg aqui que ele disse que isso se explica porque as pessoas continuam comprando bilhete de loteria mesmo quando a chance é praticamente zero. Então sempre vai ter alguém que vai apostar que Jesus Cristo vai voltar. Falar um pouco sobre essas plataformas, tá? Porque elas vão aparecer muito no noticiário e quando elas aparecerem você vai lembrar do Refil e já vai ter assunto para falar com seus amigos. Essas plataformas, elas funcionam como mercados de previsões. Em vez de ações, né? Como na bolsa, as pessoas compram e vendem apostas sobre eventos futuros, eleições, sei lá, se Jesus volta, decisões judiciais, economia, esportes, qualquer coisa que possa ser formulada uma pergunta de sim ou não, ok? E o preço de cada uma dessas apostas reflete a probabilidade coletiva daquele evento acontecer. Se muita gente compra que sim, por exemplo, né, o preço sobe, né? E se eles começam a vender, o preço cai. A ideia por trás é bem simples. Quando o dinheiro está em jogo, a multidão tende a ser mais honesta do que opiniões soltas. Então, a gente vai ter as primeiras eleições no mundo todo, especialmente aqui no Brasil, em 2026, né? Com pessoas botando o dinheiro, aonde está a sua opinião. O problema é que, junto dessas apostas potencialmente úteis, como eleições, sei lá,
vem coisas que não tem nada a ver, tipo essa do Jesus voltar ou não, né? Isso levanta, obviamente, críticas, porque esses mercados informam melhor a realidade ou apenas transformam tudo em jogo? O fato é que a gente começa a ter um cheiro muito maior quando as pessoas put the money where the mouth is, como dizem os americanos, quando você banca a sua opinião. É interessante. O Refil de hoje vai ficando por aqui, o primeiro de 2026, ó, no meu setup praiano. Tô aqui no meu quarto aqui, né, num dos quartos aqui, porque também dá pra ficar ocupando a casa dos outros, né? Mas assim, a gente vai estar por aqui, tá? Todos os dias, de segunda a sábado. Você já sabe disso, você já é ouvinte. Se você gosta muito do Refil, acessa apoia.se/Refil Podcast e vire um apoiador. Você pode também compartilhar o episódio no Spotify, você pode se inscrever no canal do YouTube, tudo isso ajuda. Eu sou o Arthur Gubert, vou ficando por aqui. Amanhã, 6 da manhã, estamos de volta. Tchau!